Boa noite, irmão. Eu tinha esquecido que eu estava nervoso, até que a Valéria falou que ela estava nervosa, daí eu lembrei que eu também estava nervoso. Irmãos, é sempre um privilégio estar aqui, mas também sempre uma responsabilidade. E que todos que já subiram aqui têm noção disso. Então, gostaria de convidá-los para a gente fazer mais uma oração. Senhor, nós estamos felizes com a oportunidade de aprendermos mais de Ti, de estudarmos um pouquinho mais da Tua Santa Palavra. O Senhor sabe que eu não sou digno nem capaz de nada, mas que o Senhor possa usar a mim com o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra, pois ela é a mais importante. Que as pessoas que aqui estão não olhem para mim, mas olhem para a importância de estudarmos cada vez mais a Tua carta de amor por nós. Pedimos isso humildemente e agradecemos por Jesus. Bem, eu fiquei muito feliz com o convite da Adelir. Claro que vamos citá-lo em alguns momentos da nossa fala. E o tema, como vocês já perceberam pelas músicas de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele episódio onde Jesus acalma a tempestade. Acredito que todos vocês conhecem o texto, então vai ser bem tranquilo. O Júnior reclamou que da última vez eu peguei um tema muito complexo e passei muito do horário, então dessa vez eu escolhi só um verso, e eu acho que um verso em 45 minutos a gente consegue, aprofundar nele um pouquinho. A pedido, então, do Adelir, cada vez que ele conversa comigo, ele diz: "Ei, qual que vai ser o cardápio?" Então, o cardápio de hoje vai ser cebola, Adelir. Os juvenis sabem o que isso significa. Numa lição de escola sabatina do trimestre passado, uma das lições comentava que a Bíblia ela é como uma cebola. À medida que a gente vai tirando a casca, a gente vai descobrindo que existem outras cascas embaixo daquela. E assim também são os textos bíblicos. À medida que você vai lendo e estudando cada vez mais ele, você vai percebendo que existem camadas mais profundas. E é isso que a gente vai conversar hoje. Algumas camadas mais profundas do texto. E aí eu volto a conversar com vocês dizendo que não é um sermão. No final vocês vão perceber a diferença. Nós vamos pegar todo o pano de fundo do texto lá que fala a respeito da tempestade que Jesus acalmou. Se fosse um sermão, ia ser um pouco diferente. No final, a gente vai fazer alguns comparativos para vocês entenderem. Mas eu acho bacana a gente entender qual é o pano de fundo do texto, porque isso ajuda a gente a compreender um pouquinho melhor ele. Então, o cardápio hoje vai ser descascar as cebolas bíblicas. O texto básico, como eu já falei para vocês, vem lá de Marcos. Eu escolhi a versão de Marcos. Eu gosto de Marcos que ele é mais detalhista. Ele toca alguns pontos assim que eu acho bem bacana. E nós vamos conversar sobre a última pergunta que os discípulos fazem. Depois que a tempestade acalma, os discípulos perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É um texto interessante, porque acontece durante o texto mais perguntas, mas a gente escolheu só essa para a gente conversar e não passar muito tempo. E já que o assunto é tempestade, nada melhor que a gente começar com as obras. Essa daqui é uma obra do Rembrandt, de 1633. Ela estava exposta no museu lá em Boston e chama-se Cristo em meio à tempestade no Mar da Galileia. Ela foi roubada em 1990, num roubo histórico, assim. Mas eu trouxe esse quadro porque eu acho bacana a gente dar observar como que os artistas representam isso. Imagina, 1633, o Brasil tinha 100 anos. E ali eles colocam Jesus, num tom... o artista colocou Jesus num semblante bem calmo, enquanto os apóstolos, os discípulos estão todos apavorados. Aqui não dá para ver bem, porque está um pouquinho escuro, mas tem um passando mal, porque... Quem já teve numa tempestade aqui com um barco? Alguém já teve? Alguém já passou por essa experiência? Só o Júnior? Mais alguém? A Berta e eu já estivemos também, vocês? É uma experiência única, Passar por uma tempestade é uma experiência única. E essa cena, de uma pessoa mareada, é uma cena muito comum. Eu e a Berta tivemos uma oportunidade uma vez de atravessar por uma ilha pertinho, dava meia hora de barco, a gente via a outra margem. A gente foi, mas quando a gente comprou a passagem de ida, o rapaz, todas as agências que a gente passou, ele recomendava dizendo assim: olha, se tiver vento, o barco não volta. A gente que mora no Brasil, o que é um vento?
Não é que o vento vai atrapalhar o barquinho de voltar meia hora, a gente vê a praia ali do outro lado. E quando a gente foi voltar, tinha vento. No primeiro dia tinha vento, no segundo tinha vento, a gente perdeu o voo, no terceiro dia tinha vento de novo, e acabou o dinheiro, e a gente já não tinha mais como ficar no hotel, e nada do bendito do vento parar. E a gente olhava assim da praia e via umas ondinhas. Mas conversava com o cara do barco e dizia, não, tem vento. Enfim, levamos 7 horas para atravessar o trecho que levava só meia hora, porque tinha vento. Quando a gente saiu, né, e contornamos o porto, nós demos de cara com o mar aberto e pegamos 7 horas em pé num barquinho minúsculo, que foi o único que foi resgatar não só nós, como os outros turistas que tinham atravessado para aquela ilha. Então, assim, a experiência do barco, quem um dia tiver condições de acompanhar, né, uma tempestade, não é uma experiência muito legal, mas eu acho que é uma experiência muito válida. Bem, para a gente entrar no texto, óbvio que a gente tem que revisar alguns conceitos que vocês já conhecem, né? Porque toda vez que eu venho aqui eu falo dos mesmos conceitos. O primeiro deles é o anacronismo. Lembra o que significa? Tá certo? Einstein com o celular na mão? Não, né? Então, o anacronismo, ele é um erro cronológico que geralmente consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que não correspondem. Ou, no caso das obras de arte, né, inserir na obra de arte alguma coisa que não corresponde àquele período. Na época do Einstein, nem se sonhava em telefone direito, né? Muito menos celular, era tudo via carta. Então, anacronismo é um conceito importante. Vamos ver se vocês captaram isso, porque nós vamos fazer hoje uma provinha. De tanto que eu falei do anacronismo, vamos ver se vocês percebem o anacronismo hoje. Vocês agora, meninas. O meu não passou. O de vocês passou? Isso, claro. E para a gente entender um texto bíblico, nada melhor do que a gente relembrar as aulinhas de física, né? Porque para entender o texto bíblico, a gente precisa de física também. Então, eu trouxe, né, uma questão da fluidodinâmica, em especial a equação da continuidade, que diz para a gente, né, que a vazão de entrada é igual à vazão da saída. Lembram disso? Claro que lembram disso, né? Pelo ponto de interrogação, acho que nem todos. Bem, mas vamos imaginar um cano de água, né? A água está vindo nesse sentido das setas vermelhas aqui. Vamos imaginar que ele é um tubo grosso. Quando ele chega num estreitamento, né, o volume de água que estava passando aqui, ou seja, a vazão de água que estava passando aqui, ela tem que continuar igual aqui. Mas se o tubo estreitou, como é que vai passar a mesma quantidade de água? Ah, alguma coisa tem que mudar. Não muda bem a pressão, mas muda a velocidade da água. E aí vocês entendem bem. Quando vocês estão lavando a calçada, vocês reduzem a área do tubo com o dedo e com isso vocês aumentam o que a gente chama de pressão, mas na verdade a gente aumenta a velocidade da água. É isso que acontece. Facinho, né? Era tão complexo com as letrinhas, mas não é nada mais do que isso. Você estreita o tubo e com isso você dá velocidade à água. Ok? Tranquilo até aqui? Já vimos dois conceitos. Então, anacronismo e esse da física. Bem, o outro conceito que é fundamental para a gente entender os textos bíblicos é a função das perguntas. Na cultura judaica, as perguntas elas têm importância central, porque estimulam o diálogo, preservam a memória e transmitem a fé de ledor em portador. A gente já conversou, né? De geração em geração. Especialmente nas festas e estudos onde questionar é parte do aprendizado e da vivência comunitária. Isso para nós é muito difícil aqui no Ocidente, né? Eu acho que eu já até comentei com alguns de vocês, ou até aqui na frente mesmo, dizendo que quando a criança chega em casa, aqui no Brasil, a gente pergunta, como foi a aula? Foi boa? O que você aprendeu hoje? Mas se fosse em Israel, a pergunta ia ser diferente. Como foi a aula? O que você perguntou hoje? Por quê? Porque as perguntas na cultura israelense ou na cultura do Meio Oriente, né, do Médio Oriente, é mais importante do que as respostas. E aí eu trouxe, né, o Rodrigo Silva, porque senão eu falando vocês vão dizer, não, ela é louco, né? Agora o Rodrigo Silva, daí ninguém questiona.
Por que o judeu responde uma pergunta com outra pergunta? Ele falou algum mal nisso? E pode olhar que esse era o método de Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Bom mestre, por que você está me chamando de bom? Às vezes a pergunta estimula o diálogo. Quem tem medo de pergunta, quem tem medo de questionamento é que tem problema. E eu acho que é bom. E o que a gente não sabe, a gente tem que ser honesto. Falar, isso nós não sabemos. Então, as perguntas são o ponto central do texto, dentro da cultura judaica. E aí vocês já entenderam por que eu escolhi uma pergunta, das 4 que mencionam o texto. Continuando, o episódio, né, de Jesus acalmar a tempestade acontece no Mar da Galileia. Então a gente tem que entender também o que é Mar da Galileia, porque tirando acho que a Berta, ninguém mais teve em Israel, né? Eu também não. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor, porque isso vai clarear o texto depois pra gente. Primeiro que o Mar da Galileia, né, aqui está o Mar Mediterrâneo, com a Europa aqui para cima, a África aqui para baixo, né, e o Brasil vai estar bem para a esquerda de vocês. O Mar da Galileia, ele tem outros nomes na Bíblia. Ele também é conhecido como Mar de Quinéret, se você vai lá para Números e Josué, por exemplo. Mar de Genezaré, em Lucas. Ou Lago de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades fica aqui, bem próximo. E Mar da Galileia, porque a região da Galileia também fica aqui nas margens do Mar da Galileia. Bem, outro ponto importante, é um mar que não é mar. A gente está acostumado no nosso conceito, né, de que mar é água salgada. Não, lá é um lago de água doce. As principais fontes de água é o Rio Jordão, que está vindo aqui do norte, lá da região do Monte Hermon, que hoje em dia pertence ao Líbano e à Síria. Então as nascentes vêm de lá, vêm descendo. Aqui ele tem esse espaço maior onde a água se acumula, formando o lago da Galileia, ou o Mar da Galileia, e o Rio Jordão depois continua e vai desaguar lá no Mar Morto. Outras coisas interessantes, né, que hoje a profundidade máxima dele é de 43 metros. Então, quem tem medo de andar de barco, né, 43 metros é bastante fundo. E a média, hoje, é de 25 metros. Por que eu digo hoje? Porque naquele tempo de Jesus, a extensão do Mar da Galileia, ele ia até mais longe. Então, com certeza, era mais profundo do que ele é hoje também. E esse conceito aqui de que ele é o lago mais baixo do mundo, vocês já vão entender por quê. Aqui uma outra imagem. E essas flechinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, são rotas que Jesus passou. Se vocês pensarem em todo o ministério de Jesus, ele não saiu muito longe do Mar da Galileia. No máximo, ele deve ter ido uns 200 quilômetros para o norte, até a região Sírio-Fenícia, onde ele foi uma vez ou duas, e para o sul ele foi até Jerusalém. Mas todo o restante da vida de Jesus, ele passou em volta do Mar da Galileia. Por isso que é importante a gente entender, porque o Mar da Galileia vai aparecer em várias histórias bíblicas. E se a gente for trazer o mar para a nossa região, né? O Mar da Galileia ele começaria aqui em Realeza, e como ele tem 21 quilômetros no ponto mais largo dele, vai até Salto do Lontra. E de largura ele tem 13 quilômetros. Então dá esse lago aqui bem grande. Conseguem imaginar, mais ou menos, como seria você com um barquinho? Já vou mostrar o barquinho para vocês. Com um barquinho pequenininho, num lago desse tamanho, aí dá para entender por que eles chamavam de mar, né? Porque é um volume de água muito grande. Imagina você daqui até Salto do Lontra, né? Com água. E o último conceito que a gente precisa nesse momento é um conceito que vem da geologia. Complexo hoje, né? Que é a formação dos rifts. O que são os rifts? Quando você tem dois continentes que se afastam, acontece da Terra desmoronar e formar um vale. Mas é um vale que formou porque os dois continentes se afastaram. E aí, se você jogar na internet, rift, vai aparecer um monte de mensagens super sensacionalistas, assim, dizendo que a África vai se separar. Vai se separar, mas não é nos nossos tempos, nem nos nossos dias. Fica tranquilo. Mas o rift, ou seja, esse vale que se forma lá em Israel, ele começa em Israel e vai até o sul da África.
mostrando que os dois continentes estão se afastando. E isso é importante para a gente entender novamente o Mar da Galileia. A gente tem essa depressão aqui, ó, esse vale onde fica o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto, é porque, na verdade, isso se formou quando o continente daqui se afastou do continente daqui. Na verdade, a placa tectônica daqui, ó, é a da Arábia e aqui é a placa da África. E as duas estão se afastando numa velocidade bem pequenininha, claro, né, para os nossos dias, mas elas se afastam e nesse afastamento é que vai surgindo esse vale aqui. Aqui tranquilo? Assustados, né? Vamos imaginar que a gente corte agora o vale com essa linha aqui e a gente olhe isso pela lateral. Se a gente olhar pela lateral, então o que a gente vai perceber? No norte a gente tem o Monte Hermon, com mais de 2.000 metros de altura. Mais ou menos aqui assim a gente tem a nascente do Rio Jordão e ele vem até formar esse lago aqui. E depois você pode comentar com seu esposo que aqui é um bom lugar para fazer observação de aves. Aqui está o nível do mar. Só que como esse vale se abriu e ele é muito profundo, o rio continua correndo, forma o Mar da Galileia a 210 metros abaixo do nível do mar. Conseguiram entender? Então o vale se abriu e o buraco que ficou é tão profundo que ele chega a ficar abaixo do nível do mar. E o Mar da Galileia, todo aquele tamanho, ele fica 210 metros abaixo do nível do mar. E o Rio Jordão continua até chegar no Mar Morto. E o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. E o fundo do Mar Morto a 800 metros abaixo do nível do mar. Então, por isso que o Mar da Galileia é o lago de água doce mais baixo em relação ao nível do mar de todo o mundo. Tá aqui tranquilo? Esse é o barquinho que eu falei para vocês. Então, esse daqui é um barco da época de Jesus, que está num dos museus lá de Israel. Foi encontrado no Mar da Galileia e a datação dele é de aproximadamente primeiro século mesmo da nossa era. Imagina você com um barquinho desse, cruzando um lago que vai daqui a Santa Isabel, a Salto do Lontra. Imagina que não deve ser uma tarefa muito tranquila, né? Revisando então, vimos anacronismo, a equação da continuidade da física, a importância das boas perguntas e do Vale do Rift do Jordão. Com isso a gente pode, enfim, entrar no texto. Vamos lê-lo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, Mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, que é a parte de trás do barco. Eu falo isso porque eu sempre imaginava, né, porque eu não entendo nada de barco, que a popa era a parte da frente. Eu sempre imaginei Jesus dormindo na parte da frente do barco. Mas não, ele estava dormindo na parte de trás do barco. Dormindo sobre uma almofada. E esse é um detalhe que só Marcos traz. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, primeiro passo é o anacronismo. Pode subir um pouquinho o volume se quiser. Essa é uma cena. Essa é uma cena da novela da Record, mas se você pegar Superbook, os videozinhos das crianças da nossa igreja, todas as outras cenas não fogem muito dessa, falando a respeito de Jesus acalmando a tempestade. Essa é uma cena anacrônica. Qual é o erro dela? Alguém tem uma ideia? Ela tem um defeito.
Tem uma falha grave. Claro, é uma licença poética, né? Eles acrescentaram um pouquinho para a cena ficar mais bonita. Mas ela tem um erro grave dentro do texto bíblico. Qual é o problema dela? Quando vocês falam em tempestade, o que vocês imaginam? Uma coisa que tem que ter toda tempestade. Raio, vento, o que mais? Chuva, o que mais? Se for no mar, tem que ter ondas, certo? Mas o que o texto dizia? Ora, levantou-se um grande temporal de chuva no deserto. Lembre-se que a região de Israel é uma região desértica. Teve chuva? Não. Marcos foi bem enfático e ele diz: houve um temporal de vento. Sem raio, talvez a noite até tivesse estrelada, sem chuva, garoa, nada disso. Temporal de vento. Por que isso é importante? Bem, vamos entender um pouquinho da geografia, depois vocês vão concluir por que esse assunto é importante. Quando a gente olha aqui, lembre-se, isso aqui é muito profundo, né? Tá 210 metros abaixo do nível do mar. Essa região ela é muito quente, onde está o Mar da Galileia. Então, da onde que vem os ventos? Geralmente, o ar frio desce do Monte Hermon, que é coberto de neve, cai dentro do vale, e quando cai dentro do vale, acontece um estreitamento do vale. Assim como na equação da continuidade, você tem uma pressão de ar frio entrando no vale. Quando ele estreita, o ar vai ganhar velocidade. E ganhando velocidade, ele bate nas águas do Mar da Galileia e agita o mar. E isso não é só com o vento que vem da região norte. Se você olha os que vêm do Mediterrâneo, acontece exatamente a mesma coisa. O ar vem do mar Mediterrâneo, atravessa os chifres do Hatim, que é um conjunto de montanhas que tem ali, acontece o estreitamento, o vento desce o vale já com velocidade, ganha mais velocidade na descida, bate no Mar da Galileia e quando ele chega do outro lado, tem as montanhas do Golã e o vento começa a fazer curvas, formando tempestade de vento, sem necessidade de nuvenzinha, raiozinho ou chuvinha. Então, assim que acontecem as tempestades de vento lá no Mar da Galileia. E aí, quando a gente fala em mar é uma coisa que sempre assusta, né? Ainda hoje, acredito que muitos de vocês, quando vê a criança brincando perto do mar, já fica horrorizado, né? E já puxa a criança para perto, porque o mar sempre trouxe para a gente medo. Na época da Idade Média, né, tinham-se muitas teorias a respeito de por que os barcos saíam para as navegações e não voltavam. E geralmente se pensava que existiam grandes monstros, grandes serpentes marinhas que devoravam as pessoas, quebravam os barcos. Mas veja, isso é na Idade Média, né? Se a gente voltar no tempo de Jesus, será que era assim também? Digo para vocês que era pior. Isso aqui é um mosaico lá da região de Israel, de uma casa romana, né? Porque eram só pessoas de muito dinheiro que conseguiam fazer mosaico no chão da casa. E aqui estão representados monstros marinhos. Assim como na Idade Média se pensava em monstros marinhos, já na época de Jesus era costume imaginar o mar como um local muito perigoso. Aqui um outro mosaico também, né, com a imaginação das pessoas daquela época, né, com peixes muito diferentes e todos muito perigosos, às vezes até do tamanho do barco. Imagina, eles nem tinham conceito direito do que era uma baleia, né? Mas eles imaginavam então seres monstruosos que devoravam e destruíam os barcos. E isso estava também na cabeça dos discípulos. Será? Vamos dar uma olhadinha nas mitologias. Se a gente pega na Mesopotâmia, por exemplo, né, na Babilônia, nós temos Tiamat, que é um dragão ou um monstro do mar, lutando contra Marduk. E Marduk, né, vence a Tiamat e com o corpo da serpente faz o céu e a terra. Isso está na mitologia da Babilônia. Se a gente vai para o Egito, nós já conversamos um dia sobre o Egito, lá a gente tem a Apep, que era uma serpente que mora no submundo, no caos, e quando o sol se põe, Ra precisa lutar contra essa serpente todas as noites,
E se ele vence, no dia seguinte a gente tem o sol nascendo. Então imagina-se sempre na cultura egípcia de que no submundo, né, embaixo da terra, existem seres terríveis, né, assim como no fundo dos mares também. Se a gente vai para Canaã, acreditava-se em Lotã, que era uma serpente de muitas cabeças, acreditava-se em Ian, que era o deus do mar, e eles lutavam, e Baal derrotava Lotã. Baal vocês conhecem, porque aparece em vários episódios da Bíblia também. Se a gente vai para a Grécia, não é diferente. Além de Poseidon e outros que vocês já ouviram falar, a gente tem as sereias, tem Sila, que também era um monstro de muitas cabeças. Parece que lembra Apocalipse também, né? Tinha Caríbides, criaturas perigosas que destruíam e atraíam navegantes com seu canto, representações do perigo e da sedução do mar. E na Bíblia não é diferente. Se você olha em Jó, Isaías e Salmos, a gente tem a figura do Leviatã, que também é um monstro marinho, né, terrível, e que Deus luta contra Leviatã. Bem, eu sei que Apocalipse 21 é um texto que sempre assusta as pessoas, né? Quem gosta de praia, imaginar que no novo céu e na nova terra não tem mar, mas aí eu trago uma esperança para vocês, é uma linguagem simbólica. Né? Em Apocalipse 21, diz que o mar já não existe. Mas, na verdade, o mar, em Apocalipse, é um dos símbolos para medo, para caos. Então, o mar era sinônimo de perigo. Então, João queria dizer que o perigo não existe mais. O mar também é símbolo de muralha, porque era o mar que separava ele, que estava na ilha de Patmos, né, dos amigos dele, de todas as pessoas que ele amava. Então, essa separação, o João está dizendo que não existe mais na nova terra. Então, não se preocupe, provavelmente vai ter praia para vocês tomarem uma aguinha de coco. Vamos dar uma olhadinha, né, na história desse trio, Deus, vento e água. Se a gente olha em Gênesis 1:2, diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O termo que está ali para Espírito de Deus está ruach. Ruach. Sabe quando o helicóptero está sobrevoando o mar, a água, e faz aquelas ondinhas assim, com o vento que ele está jogando? É mais ou menos isso que dá a ideia de ruach. É um grande pássaro movendo as asas, e no mover as asas, a água que está embaixo dele se movimenta. É mais ou menos essa ideia que está por trás dessa palavra Espírito de Deus, ou seja, vento. Então a gente percebe que na criação, o vento, o ruach, o Espírito de Deus estava presente. Havia água e tudo aquilo representava um caos. Se a gente vai para Gênesis 8:1, que é depois do dilúvio, diz assim, ó, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Percebe que os três estão juntos de novo? Se a gente vai para Jó, está descrevendo Deus, e ele diz assim, ó, quando Deus, né, deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Os três juntos novamente. Salmo 65 diz a respeito de Deus que ele é que aplaca o ruído dos mares e o ruído das suas ondas. O ruído, vento. Som, para ter som a gente tem que ter vento também. Salmos 107 diz, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que ele eleva as suas ondas. Percebe? Deus, vento e água sempre andam juntos. Salmo 107 ainda diz, então, veja, os salmos era o inário daquela época. Então, o que eles cantavam? As músicas dos salmos. Então, na cabeça dos discípulos, eles cantavam, essa era uma das músicas que eles cantavam. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Começaram a construir o subconsciente dos discípulos com os medos que o mar causava, mesmo eles sendo pescadores, e ao mesmo tempo a relação que eles sabiam que existia entre Deus, o vento e as águas. Por fim, Provérbios
Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Perguntando, né, e descrevendo o poder de Deus. Então, com isso, já no subconsciente, vamos avançar. Agora, talvez fique um pouquinho mais fácil da gente entender. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na cabeça deles, eles conseguiram perceber que, assim, a tempestade era uma coisa que estava muito além deles. E, biblicamente falando, eles sabiam que as tempestades poderiam ser originadas pelo próprio Deus. E que só o próprio Deus teria condições de acalmar a tempestade. Então, por mais que Jesus já tivesse ressuscitado mortos, Elias e Eliseu também fizeram. Por mais que ele tivesse multiplicado os pães, no passado também teve situações dessas. Andar sobre o mar, que ainda não tinha acontecido, mas andar sobre o mar, Eliseu também fez flutuar o machado. Agora, acalmar uma tempestade, só Deus tem poder para isso. E aí a gente começa a entender a profundidade do assombro dos discípulos e a exclamação dessa pergunta. E aí eu volto para Adelir. Obrigado, Adelir. Ontem eu peguei os últimos segundos da fala do Adelir com relação à lição da escola sabatina. E o Adelir usou um conceito judaico, muito bem, Adelir, que era o conceito de Midrash. E ele fez uma comparação no finalzinho da escola sabatina, dizendo assim que as coisas do Antigo Testamento, elas simbolizavam Jesus. Isso é um conceito judaico. Onde Midrash é uma forma judaica antiga de explicar e aprofundar o sentido das escrituras, ligando histórias, palavras e símbolos para mostrar as conexões e ensinar lições. Pedro foi quem instruiu Marcos a escrever o Evangelho. Acho que todos vocês sabem, né? Qual é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? Qual é o primeiro livro a ser escrito? Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. Quem inspirou Marcos a escrever? Com quem Marcos entrevistou? Porque Marcos não conviveu com Jesus. Pedro. Então, Pedro, né, poderia se chamar Evangelho de Pedro, porque Marcos só escreveu aquilo que Pedro contou para ele. Veja que coisa interessante. Então, Pedro, sendo pescador, ele era judeu. Marcos era judeu. Ele escreveu o Evangelho de Marcos para um público judeu. E aí é interessante. Dentro da cultura daquela época, as midrashim, né, os comentários, eram super comuns. Marcos, Pedro provavelmente era analfabeto, mas Marcos dominava muito bem a escrita. E ele usou a mesma estrutura literária para escrever o texto. Essa história de Jesus não lembra uma história do Velho Testamento? Quem dormiu no barco no Velho Testamento? Jonas. Exatamente. Marcos pega essa situação do Antigo Testamento, projeta ela no Novo Testamento, fazendo exatamente essa conexão, esse paralelo entre as duas histórias. Ambos dormindo no barco. E é isso que a gente consegue perceber aqui, ó. Se a gente pega, por exemplo, Jonas, né, tem uma questão da tempestade que surgiu do nada. Com Jesus, a mesma coisa. Está lá em Marcos 4:37. Ambos estavam dentro do barco. Um no mar aberto, o outro no lago da Galileia. O autor, né, o protagonista lá da história de Jonas, estava dormindo profundamente. Jesus também estava dormindo na polpa do barco profundamente. Acontece uma intervenção. Jonas é acordado para orar e agir. Jesus também, ele é acordado para agir. Após Jonas ser lançado no mar, Jesus, o paralelo seria que Jesus repreende o vento e o mar. A reação dos marinheiros na história de Jonas foram temer a Deus, e dos discípulos foi se perguntar: quem é este? Então, Marcos, quando escreveu essa história, ele usou de pano de fundo a história de Jonas, para justamente fazer esse paralelo. Por quê? Porque essa estrutura literária era comum
para as pessoas da época de Jesus. Todos eles conseguiam olhar para o texto e fazer esses paralelos e perceberem que só Jesus é Deus. Tudo isso está nas entrelinhas do texto. Bem, e mais do que isso, se a gente for lá para Mateus, a gente lembra que o próprio Jesus se compara com Jonas. E ele diz: eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Quando os discípulos acordam Jesus, no subconsciente, o que está? A mesma situação de Jonas. Jonas não era o culpado da tempestade? Pela pergunta que os discípulos fazem para Jesus, em tom de censura, não te importas que nós pereçamos aqui no mar? Esse tom de censura é exatamente a acusação que tinha lá na história de Jonas. E Jesus podia ter dito, né, batido no ombrinho deles e falado: vocês querem me jogar do barco, igual vocês jogaram Jonas no passado? Percebem o paralelo entre as duas histórias? Com isso, né, dentro do nosso horário, nós percebemos que os textos bíblicos são como cebola. Quanto mais a gente se aprofunda na leitura, mais camadas a gente consegue descobrir. Veja, nós nem entramos no significado teológico do texto. Nós só vimos o pano de fundo de toda a história. Se a gente fosse fazer uma pregação, quantos detalhes a gente consegue perceber? Quer ver? Poderia ser só o primeiro verso. E diz aqui, ó, e naquele dia sendo já tarde. Só aí já dá uma pregação. Por quê? Está contando um episódio que está em continuação com alguma coisa que aconteceu antes. Jesus passa o dia inteiro falando a respeito do reino de Deus para uma multidão. No final da tarde, o que faltou? A aula prática. Quem é da pedagogia sabe disso, né? Você dá aula só teórica não resolve. O que faltava para os discípulos? A aula prática. E aonde que era a aula prática? No meio da tempestade. Como é que é a vida de vocês? Estão só na teoria? Será que precisa de uma tempestade para vocês entenderem Deus na prática? Será que quando a gente está na tempestade a gente lembra disso? Só o primeiro verso já daria um sermão. E diz ali, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Outro sermão. Cadê os outros barcos na hora da tempestade? Só fala do barco de Jesus. Mas quando eles começaram a navegar, tinham outros barquinhos. E na nossa vida? Que barco você está? No com Jesus, que enfrenta a tempestade? Ou naquele que deu a meia volta quando viu a tempestade vindo e abandona tudo? Continuando, eu falei para vocês das perguntas, né? Aqui está a primeira, feita pelos discípulos, e eles terminam também fazendo a última pergunta. E Jesus faz mais duas perguntas aqui no meio. Então, são duas perguntas dos discípulos e duas perguntas que Jesus faz. Cada uma delas a gente pode analisar e tirar um sermão. Porque, na verdade, se a gente olha essas perguntas não são dos discípulos, são nossas. Quando nós estamos na tempestade, não é isso que muitas vezes a gente faz? Senhor, nas nossas orações, o Senhor não se importa de eu estar sem emprego? O Senhor não se importa de eu estar em crise no relacionamento? O Senhor não se importa de eu estar com uma doença grave? Essas perguntas são nossas, escritas há 2000 anos atrás. As perguntas que Jesus faz são as mesmas que ele olha para a gente e fala. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Não tendes fé? Quem mandou os discípulos atravessar o mar da Galileia? Está aqui, ó. Passemos para o outro lado. É Jesus dizendo. Jesus não sabia que ia ter a tempestade? E mandou assim mesmo. Jesus não sabe das tempestades que acontecem na nossa vida? Qual é a nossa postura? Reclamar igual aos discípulos? Senhor, não se importa que a gente pereça? Essas perguntas são as nossas hoje, escritas há 2000 anos atrás. Então, conhecer Deus
na teoria é lindo, ver o pano de fundo é lindo, mas as lições que o texto nos ensina são mais profundas ainda do que só o pano de fundo da história. Termino com a mesma pergunta, sem a resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que resposta você tem para essa pergunta? A resposta da teoria ou a resposta da prática? Sabe você quem é este que é capaz de acalmar todas as tempestades? Que a gente possa meditar durante a semana e buscar a cada dia uma resposta para essa pergunta. Que Deus nos acompanhe e nos oriente. Convido a todos a se colocarem em pé para que a gente possa orar e agradecer. Senhor, quantas vezes passamos por tempestade e nos esquecemos que o Senhor está no barco ao nosso lado. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Perdoa-nos porque muitas vezes questionamos ou às vezes nem questionamos e nos conformamos. Senhor, ajuda-nos a perceber sempre que o Senhor está conosco no barco. E se o Senhor não responde porque está dormindo, na verdade é porque o Senhor tem um plano maior de acalmar todas as tempestades, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas capacita-nos, Senhor, para que possamos perceber isso, que às vezes o teu silêncio também faz parte do nosso aprendizado, porque o Senhor quer que a gente aprenda na prática quem o Senhor é na nossa vida e qual é o seu poder. Capacita-nos, Senhor, para que durante toda a nossa vida nós tenhamos resposta para essas perguntas que às vezes surgem na nossa mente e que possamos ajudar outros a te conhecer cada vez mais e entender a profundidade do teu texto. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.